Desse livro, o Manual Onírico de Jardinagem, tem um poema, o primeiro poema, ele começou, a semente dele começou em Angola. Eu estava conversando com um amigo, poeta, um grande poeta angolano, Abreu Pache, um alô pro Abreu, uma pessoa de quem eu gosto muito, já o conheço há mais de 5 anos, sempre que eu vou a Angola, a gente conversa muito, ele me ensina muito. É alguém que quando você conversa com ele, você sente que ele está transmitindo conhecimento. Ele é um professor, ele lê muito de filosofia, mas ele também parece que transmite um conhecimento ancestral do povo dele, dos Bakongo, das florestas equatoriais do norte de Angola. É fascinante. E eu fiquei muito intrigado quando ele falou dos sapos que viviam nos lixões, né, nos aterros sanitários de Luanda. Eu não sei como é feita a coleta, a triagem, o trabalho da remoção dos dejetos em Luanda, mas houve um tempo em que era muito evidente que não estavam sendo feito com muita frequência. Estava até tendo um surto de, se não me engano, cólera. Enfim, ele me falou desses sapos que viviam, desses aterros sanitários enormes. No Brasil também não é muito diferente. As pessoas até vivem disso, né, coletando sobras para fazerem trocas, até para se alimentar. Mas eu fiquei com esse sapo na cabeça. E esses dejetos também, esses dejetos que a gente cria, que a gente a todo momento produz, coisas que a gente compra de plástico, que depois que não se deterioram, ficam no ambiente, não são orgânicas. E a todo momento, a todo minuto, nós todos produzimos tudo isso. Nossa maneira de consumir é muito assim. Eu fiquei chocado, fui cada vez mais pensando sobre isso e veio para mim um poema. Eu escrevi esse poema que se chama O Sapo. A epígrafe é uma homenagem a Manuel de Barros, um poeta brasileiro. Diz o Manuel de Barros: as coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Esse poema, O Sapo, é dedicado ao Abreu Pache. Em meio a moscas e estilhaços de telas de TV quebrada, vive um enlameado sapo, vindo de um longínquo regato, terra sem glifosato ou patente, no meio do anonimato. Ali, onde jazem os fragmentos de produtos do Ocidente, como caixas de detergente, garrafas de leite Presidente, os ingredientes em russo, chinês e árabe, o sapo recolhe o seu repasto, entrando de esguelha num reluzente frasco, tal como fazia com as cabaças da aldeia, com as quais se produziam ditados. Kiulu kotu mokala tekama. Agrega as bordas da lata, sua terra, barro puro como as geórgicas de Virgílio. Turpis non est quia per naturam venit. Brequeresh, wash, wash, wash. Brequeresh, wash, wash, wash. Cessa de coachar o batráquio quando em meias moscas se depara com o corpo do homem, não pelas autoridades, mas por Diógenes procurado. O sapo.
A frase em Kikongo que eu utilizei nesse poema, em Graças ao Abreu, significa mais ou menos: o sapo entra de esguelha na cabaça. Coitado desse sapo, no meio desse lixão, não tem mais cabaça, tá ali. Coitado, só mais um sapo jogado fora. Não tem mais mosca, porque as moscas também estão sofrendo, os outros insetos estão sofrendo com todo o glifosato, todos os pesticidas, os inseticidas. Não tem mais borboleta, daqui a pouco também não tem mais pássaro. Então é triste pensar como de geração em geração a gente vai acabando com certos elementos da cadeia entre os seres vivos que estavam em equilíbrio, e por aí vai. Queria falar um pouco sobre a capa desse livro, que é um embondeiro, o baobá, que é uma árvore que me fascina e que me liga muito à África. Quando eu vivi lá 5 anos em Angola. Foi um período muito intenso de descoberta, de trabalho, de viagem. Eu viajei por quase todo o país, do norte, sul, leste, oeste, até as terras do fim do mundo, das quais Pepetela fala com tanta propriedade, as Xanas do Mochico, as terras arenosas do Cuando-Cubango, as florestas equatoriais do Kwanza Norte, Banza Congo, Zaire. São tantos ecossistemas, tão vastos, tão distintos. Um país enorme, um país tão grande, 2 vezes o tamanho da França, 1/8 o tamanho do Brasil, mas com tanta diversidade de idiomas. Então, não tinha como não se fascinar com um país tão vasto, com tanta história para contar de tantas maneiras, tantas perspectivas geográficas, etnográficas, antropológicas, arqueológicas. É infindável, por isso que tanta gente vai para lá e se encanta. Portugueses, brasileiros, chineses. Meu primeiro romance, inclusive, chama-se A Árvore Oca. É uma história que se passa entre França e Angola. Um francês viticultor, enólogo, sofrendo com o aquecimento global, alterações climáticas em sua vinícola na França. Faz um périplo, vai à África do Sul e lá conhece uma angolana e se apaixona por ela, mas ela é a protegida de um general, do filho de um general angolano. Portanto, em Angola, inicia-se uma tensão, digamos que um triângulo de tensão entre esses 3 personagens, e um deles é a árvore oca, é o imbondeiro, porque dentro ele é oco, ele armazena água. Dizem os conhecedores que os Kisama, um povo que vivia nas regiões costeiras, litorâneas de Angola, quando o invasor português chegava, os Kisama, eles furavam os imbondeiros para que o português não conseguisse a água. Essa árvore oca, ela simboliza um dos personagens do livro, assim como também utilizo o carvalho para simbolizar o francês, a Welwitschia mirabilis, que é uma árvore, é uma planta do deserto do Namibe, o deserto mais antigo do mundo. Simboliza a protagonista, a angolana Marisol, e o imbondeiro, a árvore oca, simboliza este filho do general. E é um livro que praticamente saiu de mim, de tanta coisa que eu tinha para contar daquele país, de tudo que eu vi, saiu de uma forma muito natural, e não teria como não ter a influência patente, gritante, do mundo natural, das árvores.
Essa aproximação do ser humano com as árvores se expressou de uma maneira muito forte nesse livro. O ser humano se transformando em árvore. Algo que é trabalhado desde sempre. Mitos ancestrais, poesia latina, para os que conhecem Ovídio, as Metamorfoses, tantas as histórias em que seres humanos se transformam em árvores. E é curioso que foi muito simples, foi muito natural isso sair quando eu escrevi esse romance. E logo a seguir escrevi Arvorescências, a poesia, e a seguir o Manual Onírico de Jardinagens. Acho que eu não consigo não fazer essas aproximações entre os seres humanos e as árvores. E tento fazê-las de diversas maneiras possíveis.